Olá, olá, meu nome é Giovana Abreu de Rezende, sou estudante de nutrição da FMU e hoje eu preparei um treinamento para copeira de creche sobre o tema de porcionamento. Bom, dando introdução ao tema, vou falar algumas informações bem importantes para conhecimento geral sobre as crianças. O período de educação infantil engloba crianças entre 0 a 3 anos de idade, ou seja, a creche. A fase pré-escolar envolve comportamentos e atitudes que persistirão no futuro, podendo determinar uma vida saudável à medida que um conjunto de ações que envolvem o ambiente familiar e escolar forem favoráveis ao estímulo e garantia de práticas alimentares adequadas. As creches devem proporcionar condições de garantia para o desenvolvimento do potencial de crescimento adequado e a manutenção da saúde integral das crianças, envolvendo aspectos educacionais, sociais, culturais e psicológicos. A OMS e o Ministério da Saúde recomendam um aleitamento materno exclusivo por 6 meses e complementar até os 2 anos ou mais. Nas creches, visando contribuir para a manutenção do aleitamento materno pelo maior tempo possível, os líquidos deverão ser oferecidos às crianças em copos ou colheres. Após os 6 meses, para aquelas com aleitamento materno exclusivo, deve-se introduzir a alimentação complementar, que pode ser considerada como qualquer alimento que não o leite materno e que pode ser oferecida à criança amamentada. Falando das faixas etárias, eu vou dar alguns exemplos e falar o que as crianças podem comer. Bom, os menores de 4 meses, apenas alimentação láctea, pode ser leite materno ou fórmulas infantis. Dos 4 aos 8 meses, leite, papa de frutas e papa salgada. Após completar 8 meses, leite, fruta in natura, papa salgada ou a refeição oferecida às demais crianças. E após completar 12 meses, leite com frutas, pão, cereal ou tubérculos, fruta, refeições normal oferecidas às demais crianças. Vale ressaltar que o mel é proibido até os 2 anos de idade com risco de contaminação. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre os valores nutricionais recomendados de macronutrientes para crianças de 7 meses a 3 anos. Bom, vamos começar com crianças que ficam meio período na creche, consomem uma refeição, ou seja, 20% das necessidades nutricionais diárias. Começando com crianças de 7 a 11 meses, que é recomendado 21,9 gramas de carboidrato, 4,2 gramas de proteína e 3,4 gramas de lipídio. Já as crianças de 1 a 3 anos é recomendado 32,5 gramas de carboidrato, 6,3 gramas de proteína, 5 gramas de lipídio e 3,8 gramas de fibras. Agora, vamos falar de crianças que ficam meio período, que consome mais que uma refeição, ou crianças quilombolas e indígenas que consomem uma refeição, ou seja, 30% das necessidades nutricionais diárias. Vamos lá. Começando com as crianças de 7 a 11 meses, é recomendado 32,5 gramas de carboidrato, 6,3 gramas de proteína e 5 gramas de lipídio. Já as crianças de 1 a 3 anos, 48,8 gramas de carboidrato, 9,4 gramas de proteína, 7,5 gramas de lipídio e 5,7 gramas de fibra. E abrangendo as crianças que ficam em turno integral, ou seja, 70% das necessidades nutricionais diárias. As crianças de 7 a 11 meses, a quantidade de carboidrato é de 73,1 grama, de proteína 14 gramas, de lipídio 11,3 gramas.
Agora, as crianças de 1 a 3 anos de idade, recomenda-se a ingestão de 114,9 gramas de carboidratos, 21,9 gramas de proteína, 17,5 gramas de lipídio e 13,3 gramas de fibras. O que devemos restringir? Não deve ser oferecido às crianças refrigerantes, sucos industrializados, doces em geral, balas, chocolates, sorvetes, biscoitos recheados, salgadinhos, enlatados, embutidos como salsicha, linguiça, mortadela e presunto, frituras, café, chá mate, chá preto ou mel, como eu já tinha falado acima. Os alimentos não devem apresentar contaminantes de natureza biológica, física ou química, com o objetivo de redução dos riscos à saúde, medidas preventivas e de controle, incluindo as boas práticas de higiene que devem ser adotadas na escola em todos os processos que envolvem a manipulação de alimentos, desde a recepção até o preparo e distribuição para o consumo. Como devemos montar um prato saudável? Bom, na imagem podemos observar um prato bem colorido e com diversos alimentos saudáveis. A recomendação é que 25% do prato seja de proteínas, como o feijão e o filé de frango, ou o bife de carne vermelha, ou o peixe, e 25% de carboidrato, como na imagem mostra o macarrão, o arroz, a mandioca, a batata, a mandioquinha e etc. E 50% do prato devem ser compostos de vegetais crus e cozidos, como a cenoura, o milho, o brócolis, a couve-flor, espinafre, couve, alface, etc. Sobre a porção ou porcionamento. É a quantidade média de alimento preparado que deve ser usualmente consumida, sendo expressa em gramas ou medidas caseiras, mensuradas por colheres, xícaras, unidades, fatias ou pedaços de alimento, que devem ser servidos ao aluno. Para saber exatamente como os alimentos devem ser porcionados, usa-se uma balança, como por exemplo a balança digital de cozinha SF400, que suporta até 10 quilos em uma escala de 1 grama, seguindo, assim, as recomendações nutricionais da FAO para as necessidades energéticas. A seguir, mostrarei alguns exemplos de porcionamento. Bom, nesse caso, podemos ver que é uma opção de lanche, consistindo em leite integral com achocolatado e pão de forma integral com geleia. Bom, o leite integral, o porcionamento dele é de 200 ml e a medida caseira é de 1 caneca. O achocolatado, o porcionamento é de 15 gramas e a medida caseira é de 2 colheres de sopa rasas. O pão de forma, o porcionamento é 50 gramas, ou seja, 2 fatias. E a geleia, o porcionamento é 10 gramas, sendo a medida caseira 1 colher de sobremesa rasa. É importante ressaltar e observar que foram usados a balança para saber a quantidade ideal que a criança deve consumir. Outro exemplo de lanche ofertado é o leite com cereal e o mamão. Bom, o leite em pó integral, o seu porcionamento é de 200 ml e a medida caseira é de 1 tigela. O cereal, ou seja, o flocos de milho, o porcionamento é de 25 gramas e a medida caseira são 6 colheres de sopa rasas. E o mamão, o porcionamento é de 80 gramas. A terceira opção de lanche é ofertado canjica e maçã. A canjica, o porcionamento é de 200 ml e a medida caseira é de 1 tigela. Já a maçã, o porcionamento é de 100 gramas, equivalente a 1 unidade. Agora, um exemplo de almoço ofertado para as crianças é arroz, lentilha, frango, agrião cru e como sobremesa morango. Bom,
O arroz, o porcionamento é de 142 gramas, sendo a medida caseira de 2 escumadeiras rasas. A lentilha, o seu porcionamento é de 54 gramas, sendo 3 colheres e meias de sopa rasas. O frango, o seu porcionamento é de 55 gramas e a medida caseira são 4 colheres de sopa rasas. O agrião cru, o seu porcionamento é 25 gramas, ou seja, uma escumadeira e meia rasa. E o morango, o seu porcionamento é de 80 gramas. Outra opção para poder oferecer às crianças é o cardápio de arroz, feijão carioca, frango, mandioquinha e como sobremesa a alvitalha. Bom, o arroz, o seu porcionamento é de 142 gramas e a sua medida caseira são de 2 escumadeiras rasas. O feijão carioca, o porcionamento são de 43 gramas e 3 colheres de sopa rasas. O frango, o seu porcionamento é de 55 gramas e 4 colheres de sopa rasas. A mandioquinha, o seu porcionamento é de 40 gramas e 2 colheres de sopa rasas. Já a uvitália, o seu porcionamento é de 80 gramas. Em datas especiais, como o aniversário das crianças, sempre é ofertado o bolo de aniversário. Nesse caso da imagem, é um bolo de chocolate e ele é recheado com brigadeiro. O seu porcionamento é de 60 gramas e a medida é uma fatia média. Para a idealização desse trabalho, consultei alguns manuais de órgãos públicos, como, por exemplo, da Secretaria Municipal de Educação, o Departamento da Merenda Escolar, que é o Manual de Orientação para Unidades Educacionais com Prestação de Serviço de Alimentação Terceirizado, Escola Municipal de Educação Infantil, EME. O outro texto é de um agente do PNAE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Cardápios na Alimentação Escolar, Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional, COSAN. E, por último, um texto do Ministério da Educação, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, da Coordenação Geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar. É o texto Manual da Orientação para a Alimentação Escolar na Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e na Educação de Jovens e Adultos, a segunda edição, de Brasília, Distrito Federal, do ano de 2012. Espero que esse treinamento tenha sido útil para vocês. Obrigada!